Você já pensou se seria mais feliz com uma mentira bonita sobre o amor do que com a verdade que dói? Imagina descobrir que o discurso de amor mais lindo que você já ouviu foi criado por alguém que nem acredita mais em amor. Hoje eu vou te contar a história de uma mentira que ficou tão grande e virou verdade na cabeça de muita gente. E se você ficar comigo até o fim, talvez você descubra quantas mentiras doces você mesmo já escolheu acreditar para não encarar a solidão. A cena começa em um salão de festas caro, cheio de luz, flor branca e taça de vidro que ninguém sabe segurar direito. A música baixa, o DJ faz cara de sério e todo mundo vira para olhar a noiva. Ela está com um papel na mão, o famoso voto de casamento, aquela declaração de amor que todo mundo espera. O noivo sorri como se o mundo estivesse perfeito e não existisse boleto nem senha de celular escondida. A família está com o celular levantado, pronta para postar o momento mais emocionante da noite. A noiva respira fundo e olha para o papel. Os olhos dela correm pelas frases que alguém escreveu para ela. O rosto dela muda de leve, como se alguma coisa ali estivesse errada, mas ela não pudesse dizer em voz alta. De longe parece emoção, só que por dentro é branco. Ela fecha a mão, amassa um pouco o papel, olha para o corredor na frente e pensa em fugir. Um segundo depois, ela faz exatamente isso. A noiva vira e corre, deixa o noivo sozinho, o padre confuso e a família congelada. O papel com o voto cai no chão e fica além de pétalas de flores que alguém pagou caro. E é aí que a história de verdade começa. Porque o personagem mais poderoso desse casamento não é a noiva, nem o noivo, nem o fotógrafo. É aquele papel caído com palavras que não nasceram da boca de ninguém ali. Aquele texto foi escrito por alguém que nem estava no casamento. Foi escrito por uma mulher, Lia. Lia não vende roupa, não vende perfume e não vende aliança. Lia vende promessa. Ela trabalha como gostoitei de votos de casamento e cartas de amor. Os casais mandam áudios contando a própria história e ela escreve um texto que parece vir do fundo da alma. Pelo menos é isso que os clientes acreditam. Na verdade, Lia está cansada. Ela já escreveu tantas versões do mesmo sonho que perdeu a fé no tal do para sempre. O ex dela já jurou um monte de coisas parecidas e foi embora assim mesmo. Ela sabe que muitas palavras que coloca nos textos não passam de fantasia bonita para foto com filtro. Mesmo assim, ela é boa no que faz. Ela sabe onde colocar uma lembrança, onde colocar uma frase sobre envelhecer junto e onde prometer que vai ficar até o fim. Ela sabe fazer adulto chorar como criança que perdeu um brinquedo novo. E a cada texto entregue ela vive sempre o mesmo pequeno ciclo. Primeiro vem a tensão. Ela pensa se passou dos limites, se deixou tudo idealizado demais e se criou um amor que não existe. Depois vem o alívio. Chega a mensagem de cliente dizendo que todo mundo chorou, que foi perfeito e que o texto salvou a cerimônia. Lia fecha o computador e tenta não pensar no que vai acontecer com aquele casal daqui a alguns anos. Foi nesse cenário que apareceu Rafael. Rafael não chegou com foto de inspiração nem referência de filme romântico. Ele chegou com medo. Era um homem jovem de classe média apertada que tinha feito algumas besteiras e tinha medo de perder Camila. Eu sei que errei, mas eu quero consertar. Eu preciso que ela acredite em mim de novo. Foi isso que ele disse na primeira mensagem. Ele contou que tinha escondido coisas e mentido em detalhes. Não era crime grave, mas a soma de pequenas mentiras tinha deixado a confiança de Camila frágil. Rafael tinha pânico de repetir a história do pai que prometeu voltar e nunca voltou. Eu não quero ser mais um homem que some, eu quero ser o primeiro da minha família que fica. Ele dizia isso com uma voz que carregara vergonha e esperança ao mesmo tempo. Lia escutava os áudios e sentia algo diferente.
não era amor nem pena. Era uma mistura de identificação e cansaço. Ela conhece bem esse roteiro de homem que jura que agora vai ser diferente. Só que ali havia uma coisa que mexia com ela. Ele não queria só casar, ele queria provar para si mesmo que conseguia quebrar uma corrente de promessas quebradas. E é por isso que ele insistia na ideia de um texto que falava de para sempre. Eu preciso que ela sinta que a nossa história é única, que é maior do que tudo, maior até do que o medo dela. Lia respirou fundo quando escutou isso. Ela viu na Terra um homem que acreditava que um texto podia remendar anos de comportamento. Ela sabia que não era bem assim, mas o trabalho dela era vender fase, não vender terapia. No começo ela pensou em mandar um modelo padrão. Aquele pacote com primeira vez que se viram, promessa de cuidar nos dias bons e ruins e imagem deles velhinhos no sofá. Mas aos poucos ela começou a ouvir de novo alguns áudios de Rafael. Por alguma razão ela não conseguiu tratar aquele pedido como só mais um. Lia abriu um arquivo novo no computador. Ela escreveu o nome de Camila no topo e começou uma pequena cirurgia emocional. Ela pegou memórias reais que Rafael contou e misturou com coisas que ele não disse, mas que funcionavam bem em texto. Ela inventou uma cena de madrugada na cozinha que nunca aconteceu, mas que soava perfeita no papel. Ela criou uma frase sobre os dois contar a história para os netos, mesmo que nem eles soubessem se queriam ter filhos. Ela falou de envelhecer junto, de mãos enrugadas e de cabelo branco. E, principalmente, ela escreveu a palavra sempre de um jeito que parecia quase sagrado. Eu prometo ficar quando você tiver medo, quando você duvidar de mim e até quando você duvidar de você mesmo. Essa era uma das frases que Lia inventou para o texto de Camila. No fim da carta ela colocou aquele tipo de fechamento que faz qualquer um sentir um nó na garganta. Não existe destino escrito, mas eu escolho você todos os dias até o último dia. Quando terminou, Lia afastou a cadeira e sentiu um frio no estômago. Ela sabia que o texto estava forte demais. Ela sabia que a carta criava um mundo onde nenhum ser humano real conseguia morar por muito tempo. Por um segundo ela pensou em apagar tudo e começar algo mais leve. Só que o cursor ficou piscando na tela, o prazo estava em cima e a conta para pagar também não esperava. Ela enviou o arquivo e tentou seguir a vida. Do outro lado da cidade, Camila recebeu o texto pronto. Ela abriu o e-mail na sala, sentou no sofá e começou a ler. As frases eram lindas e a construção era perfeita. Cada lembrança encaixara como se fosse um filme. Ela se reconhecia em algumas partes e estreava outras. A gente nunca falou de netos, de onde ele tirou isso? Ela pensou isso, mas não falou para ninguém. Ela sentiu uma mistura de encantamento e incômodo. Era como se estivesse vestindo um vestido que ficava lindo, mas apertava em um lugar estranho. Na véspera do casamento, Camila releu o texto sozinha no quarto. Ela lembrou das vezes em que pegou Rafael mexendo no celular escondido. Lembrou daquela viagem que quase não aconteceu porque ele esqueceu de contar um detalhe importante. Lembrou do medo que sentia quando via Rafael prometendo demais. O texto falava de um homem que nunca fugia e que escolhia a mesma pessoa todos os dias. Ela sabia que Rafael tentava e que ele estava se estressando, mas também sabia que ele era humano e cheio de falhas. Ela sentia que aquele papel não descrevia quem eles eram, descrevia quem eles gostariam de ser. O dia do casamento, a atenção chegou junto com o fotógrafo. Camila caminhou até o altar com o papel dobrado na mão. O noivo olhou para ela com uma esperança quase infantil. A família sorriu como se aquele momento fosse um selo de garantia para o resto da vida. Quando chegou a hora dos votos, o salão silenciou. Ela abriu o papel e enxergou outra coisa. Não viu mais frases bonitas, viu um contrato com para sempre que ela não conseguia assinar.
E foi por isso que ela correu. Depois da fuga, o casamento virou ruína instantânea. Teve grito, parentes xingando e gente dizendo que sempre desconfiou. Teve criança assustada que não entendeu nada. Rafael ficou parado no altar sem saber se ia atrás da luz e pedia desculpa para os convidados. Desculpa, gente, eu não sei o que aconteceu. Ele tentou dizer alguma coisa, mas nem ele entendia direito. Camila se trancou no quarto da mãe e o salão ficou com sobra de bolo, flor e vergonha. Só que o papel com o voto não foi embora com a noiva. Ele ficou no chão e até os confetes. Mais tarde, alguém da equipe de limpeza achou o papel e leu por curiosidade. Nossa, que texto lindo, que desperdício. A funcionária tirou uma foto, guardou para mostrar para uma amiga e seguiu o trabalho. Alguns dias depois, a foto apareceu em uma página anônima de rede social. A legenda dizia que era o voto de casamento mais bonito que a pessoa já tinha lido. Ninguém falava do casamento, ninguém falava da fuga e ninguém falava do drama. Só o texto aparecia, limpo e sem contexto, como se fosse uma declaração perfeita. O que veio depois você já quase sabe, porque vive nesse mundo. A foto começou a ser compartilhada. Alguém então escreveu o texto e postou em outra página. Uma pessoa fez vídeo lendo a carta com música triste ao fundo. Furei com essa carta, ainda acredito no amor. As curtidas subiram e os comentários explodiram. Pessoas diziam que queriam usar o texto no próprio casamento. Outras salvavam para mandar para a pessoa de quem gostavam. Enquanto isso, Lee estava em casa fazendo outro trabalho até que esnarrou com um desses vídeos. Ela reconheceu uma fase, depois outra e depois outra. O corpo dela travou como se alguém tivesse ligado uma luz forte na cara dela. Não é possível, isso não está acontecendo. Ela voltou o vídeo e leu a legenda com calma. A carta estava sendo chamada de prova de que o amor verdadeiro existia. Ninguém sabia que tinha sido um casamento que não chegou até o brinde. No começo ela sentiu um pouco de orgulho. Pensou que a escrita dela realmente funcionava. Logo depois bateu um vazio pesado. Ela percebeu que aquele texto, que ajudou a destruir um casamento antes mesmo de começar, agora estava sendo usado como modelo de amor perfeito. Ela tinha sido paga para escrever uma fantasia para 2 pessoas que a fantasia fugiu delas e achou milhões de outras. Nesse tempo, Rafael e Camila estavam lidando com os restos do que sobrou. Não tinha música triste, não tinha filtro bonito e não tinha legenda inspiradora. Tinha conversa dura, caixa de presente devolvida e vergonha de contar para os amigos. Se você não queria casar, por que não falou antes? Eu só não queria desse jeito, com essa mentira toda. Eles não discutiam sobre o texto em si, mas sobre tudo que o texto tinha escancarado. Rafael insistia que teria tentado ser aquele homem do papel. Camila respondia que ele não precisara ser aquele homem perfeito, mas precisara ser alguém que não se escondia atrás de frase bonita. No fim, eles terminaram em silêncio. A relação real morreu e a carta inventada ganhou vida própria. Enquanto isso, o texto continuava rodando. Casais salvavam, mães compartilhavam e influenciadores liam chorando. A carta virou legenda de foto, trilha de vídeos e até inspiração de peça publicitária. Se um amor assim existe, eu ainda tenho esperança. As pessoas não estavam falando de Rafael e Camila. Elas estavam falando de si mesmas. Elas usavam aquela carta como espelho da carência que carregavam. E eu passava a noite rolando a tela e vendo a mentira que ser. Cada repostagem era uma pequena facada no senso de realidade dela. Ela quis apenas entregar um trabalho, mas sem querer que é um mito.
até que chegou um ponto em que ela não aguentou mais ver aquilo tudo calada. Ela entrou em um fórum anônimo, desses onde as pessoas confessam coisas que não falam pra ninguém. E ela escreveu uma confissão. Eu sou a pessoa que escreveu essa carta que vocês estão compartilhando. Era assim que o texto começava. Ela explicava que tinha sido para, que misturou frases recicladas com memórias inventadas. Dizia que aquele amor perfeito não tinha existido e que o casamento não aconteceu como todo mundo imaginava. Ela esperava que as pessoas se revoltassem, que sentissem raiva e que parassem de compartilhar. Só que a reação foi muito mais confusa. Isso é mentira. Ninguém escreve algo tão sentido só por dinheiro. Mesmo que tenha sido inventada, o texto me ajudou, então pouco importa quem escreveu. Alguns acusavam-lhe de inventar que era autora só para ganhar atenção. Outros diziam que arte era isso mesmo e que não importava se a história era real, importava o que ela fazia a gente sentir. Tinha gente que falava que a carta era mais verdadeira do que muitos relacionamentos por aí. E a carta continuara circulando, agora com um novo tempero. Ela virou a carta misteriosa. Alguns acreditavam na confissão de Lia e outros achavam que era história inventada. Mas quase ninguém parava de usar o texto. Com o tempo, a identidade de Lia começou a vazar em pequenos grupos. Um cliente antigo contou para outro, alguém juntou as peças e um perfil de fofoca decidiu expor tudo. Descobrimos quem é a autora secreta da carta de amor viral. Começou um micro-cancelamento. Não foi um escândalo mundial, mas foi suficiente para tirar o sono de Lia. Ela recebeu mensagens dizendo que era mercenária do amor. Outras pessoas diziam que ela destruía a ideia de romance. E tinha aqueles que, em mensagem privada, pediam um texto igual, só que exclusivo. O mundo era bem coerente quando o assunto tem coerência. Lia apagou algumas contas, bloqueou perfis e tentou sumir um pouco. Só que a carta não sumiu. A essa altura o texto já pertencia à multidão. As frases foram copiadas, editadas e adaptadas e se misturaram com outras. Virou um pedaço do grande mar de promessas que a gente ora todo dia nas redes. Rafael seguiu a vida tentando não pensar no dia em que levou um abandono coletivo no altar. Camila tentou reconstruir a própria noção de amor e sem tanta maquiagem. Lia tentou entender o que significava ver uma mentira que ela criou virar alicerce emocional para tanta gente. E aí entra você nessa história. Porque é muito fácil apontar o dedo para a autora da carta e dizer que ela é a vilã. Mas a pergunta mais incômoda é outra. Quantas vezes você já compartilhou uma frase de amor e sem nem se perguntar de onde aquilo veio? Quantas vezes você já disse para alguém que seria para sempre sem ter certeza se aguentaria metade do caminho? Quantas vezes você usou palavras como escudo contra o medo de ficar só? O mais irônico é que a carta de Lia não enganou só um casal. Ela revelou uma fome coletiva. Uma fome de acreditar que existe algo que não acaba, mesmo sabendo que tudo acaba de algum jeito. É aí que a história muda de cor. Porque não é mais sobre uma gostosité cínica, um noivo assustado e uma noiva que fugiu. É sobre a gente. É sobre como a gente se agarra em palavras para não afogar no vazio. É sobre como prefere uma ilusão organizada do que uma verdade bagunçada. É sobre como é mais fácil repetir uma frase bonita do que cuidar de um relacionamento de verdade. Lia não virou uma heroína depois de tudo isso. Ela também não virou um monstro. Ela virou uma mulher que agora pensa duas vezes antes de escrever certa palavra. Eu posso escrever para sempre, mas quem lê precisa lembrar que eu sou só humana e que você também é. Era o tipo de pensamento que ela passou a ter, mesmo quando o cliente insistia no conto de fadas. Ela não abandonou o trabalho, mas mudou a forma como enxergava o que vendia.
Rafael, depois de muito tempo, parou de vigiar a vida de Camila. Ele entendeu que um texto não ia consertar uma história cheia de rachaduras. Ele aprendeu do jeito difícil que prometer demais também é uma forma de mentir. Camila, por sua vez, abandonou a ideia de encontrar alguém que falasse como a carta falava. Ela começou a se interessar por gente que errava, que pedia desculpa e que não sabia falar bonito, mas sabia ficar. Ela descobriu que talvez o amor real tivesse muito menos fase pronta e muito mais conversa porta. E você, ouvindo tudo isso, talvez esteja lembrando de uma promessa que fez ou recebeu. Talvez esteja lembrando de uma mensagem que salvou no celular ou de um texto que fez você chorar em uma noite qualquer. E aí vem a pergunta que fecha esse ciclo. O que dói mais, descobrir que o para sempre era só uma boa história, ou admitir que você precisava muito acreditar nele para conseguir levantar da cama todo dia? Porque no fundo é disso que se trata essa carta. Não de amor perfeito, mas de medo. Medo de ficar só. Medo de ser esquecido. Medo de admitir que nada é garantido, nem quem jura que nunca vai soltar sua mão. A moral dessa história não é mandar você parar de acreditar no amor. É só um convite para você olhar com mais calma para as frases que repete sem pensar. E lembrar que toda vez que você promete para sempre você está mexendo com a fome de eternidade de alguém. Talvez a pergunta mais honesta não seja se o para sempre existe. Talvez a pergunta mais honesta seja se você está disposto a amar alguém mesmo sabendo que tudo pode acabar. Sem carta perfeita, sem mito e sem plateia. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir essa história inteira comigo. É muito bom ter você do outro lado, pensando junto e se cutucando um pouco também. Se você curtiu essa viagem, já deixa o like, se inscreve no canal e escreve um comentário contando o que essa carta lembrou para você. Se quiser apoiar o canal, você pode fazer uma doação pelo código no canto do vídeo ou pelo link na descrição. Na descrição também tem outras histórias de séries bem diferentes para você explorar quando quiser. Por hoje eu fico por aqui. Cuida bem das promessas que você faz e a gente se vê no próximo episódio de Ouro e Espinhos.